Oi, gente, voltamos. Olá! 13º episódio, certo? Isso. Certo. E hoje a gente vai falar sobre como foram aí os do segundo, terceiro ao sexto mês do bebê. Então a gente não vai falar sobre introdução alimentar e tal, isso fica para outro episódio, senão é muita coisa. Mas se você ainda não assistiu, a gente fez um episódio sobre o primeiro e o segundo mês, que são aí, né, importantíssimos, tudo muda na nossa vida, muita coisa, né, diferente. Então se você Uhum. não assistiu, assiste lá que a gente falou sobre tudo, a gente espera muito que ajude vocês, aquele episódio. E nesse aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o que muda, né, a partir aí do segundo mês. E spoiler, muita coisa muda, gente. Quando você acha que se acostumou, entendeu? Isso é Muda. um negócio louco da maternidade, né? Não se acostumem com nada, porque nada é definitivo. Nossa, sério, dá uma frustraçãozinha, né, porque é aquele assim: "Ai, tá, hoje eu entendi a rotina, tipo, é mais ou menos assim então". Daí passa uma semana, gente, muda tudo. Muito Uhum. doido. Mas enfim, a gente separou mais uma listinha aqui de coisas que a gente consegue lembrar, se a gente esquecer de alguma coisa, né, pode perguntar, deixa nos comentários, e tal. Mas vamos lá, vamos começar. Rotina, vamos falar de rotina. Como ficou a rotina na questão, assim, soneca, sono noturno? Que diferença que você sentiu aí dos primeiros 2 meses para um pouquinho depois? O Dante fazia, né, até os primeiros 2 meses no sling, depois, vou colocar aí até um quarto mês, talvez, com 4 meses, eu acho que eu comecei a fazer ele dormir na cama, na minha cama. Uhum, Porque daí eu amamentava deitada, ele dormia mamando. Então eu amamentava deitada, e aí eu aproveitava, dormia com ele, às uhum. vezes, aproveitava para descansar. Então a soneca deixou de ser no sling e começou a ser na cama. Pelo menos você Eh, descansava um pouquinho mais. eu descansava um pouco mais e, lógico, eu tomava todos os cuidados, né, porque com 4 Uhum, meses a gente vai falar disso, mas já começava a rolar, então tem que proteger bastante, mas foi ótimo, porque primeiro que a gente cansa, né, chega um momento que a gente cansa de amamentar sentada, começa a dar dor nas costas, a gente fica cansada. E eu já estava muito cansada dessa questão do sling, né, de ficar em pé, de enfim, era bem assustador esse negócio. E aí passar para a cama, para dormir deitado os 2, assim, para ele pegar no sono, assim, foi a melhor coisa que eu fiz. De uhum, dia demorou muito para ele aceitar, dormir sozinho. Foi uhum, depois dos 6 meses. Então o jeito que eu resolvi de não ficar no sling e poder descansar um pouco mais foi, fazer soneca na cama. Então nessa uhum. fase aí ele ainda fazia de 4, eu não lembro exatamente quando mudou para 3 sonecas, mas acho que foi nessa fase aí, né, um Nossa, pouquinho acho que foi ainda mais fazia umas 4 mais. sonecas. Hum, Nossa, o Dante não fazia mais não, mulher. sério? Não, acho que era mais. O Dante fazia 4 Umas sonecas. 5. Não, o Dante já não fazia. O Dante fazia 4. É porque o Dante sempre dormiu mais cedo, né, a gente sempre conversou sobre isso, aliás, É o Érico verdade sempre também. dormiu mais Uhum, tarde, né. O Dante é. sempre dormiu muito cedo e acordou muito cedo, então ele fazia 4 sonecas. Uhum, E aí, em algum momento disso daí mudou para 3 e era na cama. E você, como você fazia? uhum. Eu acho que a partir de, tipo, 1 mês e meio, mas principalmente depois dos 2, ficou mais óbvia uma rotininha mesmo, assim, tipo, eu conseguia ter um pouquinho mais de noção, sabe, de, tipo, quanto tempo ele vai ficar acordado, quanto tempo vai durar a soneca. Óbvio que, né, tinha dias que nunca dá pra controlar, mas eu conseguia ter um pouquinho mais essa noção de, tipo, conseguir me organizar em volta dos horários dele, sabe. E aliás, acho que fica a dica, você usou também aquelas, tipo, tabelinhas, né, de tempo acordado? Como é que chama isso? Eu tinha anotado, Cara, no esqueci. janela do sono, aqui nunca Janela de sono. funcionou. Sério? Você não conseguia nem perceber, tipo, mais ou menos assim, tipo, depois de 1 hora e meia ele começa a ficar irritado, tipo, O essas Dan coisas o assim? Dante eu tentei colocar ele nessa regrinha, sabe, mas eu Uhum.
eu me frustrava toda vez, porque ele, como ele dormia menos, ele nunca fez sonecas longas, acho que eu já comentei isso aqui, Uhum, né? Ele fazia sonecas, em algum momento ali virou soneca de meia hora. uhum, Então ele estava cansado, às vezes, muito antes do que um bebê da idade dele, de uma janela uhum, normal que consegue dormir, iria estar com sono, sabe? Então uhum. era Cara, mas bem. muito importante você trazer isso, porque isso é uma das coisas mais irritantes de, tipo, pitacos e tal, que, gente, bebês não são robôs. Então, assim, na internet, né, você vê muito isso, tipo: "Ai, siga a janela de sono", se você seguir a janela de sono, não tem erro. E assim, pra mim também nunca deu certo de ser uma tabelinha. Eu tenho conhecidas amigas que usavam aplicativo que tinha até, tipo assim, despertador, sabe, tipo assim, hora de botar pra dormir, e que era Aham, certinho, regrado, lindo, maravilhoso. Também nunca funcionou tão bem pra mim. Eu acho, aliás, que foi lá perto do sexto mês que eu, alguns dias, comecei a marcar pra tentar ter uma ideia, assim, se existia ou não uma tabelinha de sono pra ele. Não uhum, batia exatamente, né, com as tais tabelas que você acha por aí, mas eu consegui, tipo, achar mais ou menos uma rotininha, assim, do tipo, eh, de manhã ele costuma ficar 2 horas acordado, daí de tarde ele tem, tipo, 2 ou 3, né, tipo, sei lá, de 1 a 1 hora e meia, e se eu passar muito disso, então, tipo assim, num dia, sei lá, fui no mercado, fiz não sei o quê, né, ele ficou 2 horas e meia acordado, daí eu sabia que, tipo assim, ele ia ficar, nossa, a soneca ia ser ruim, ele ia ficar irritado, e tal. Então, tipo assim, pra mim me ajudou a me organizar um pouquinho, eh, uhum. mas muito, assim, usei pouco, sabe, não segui a linha, e indico que as pessoas não noem muito com isso, porque eu conheço pessoas que ficavam assim: "Ai meu Deus, o que que eu faço? Faz mais de 1 hora e meia que ele tá acordado", e eu tipo assim: É, "Gente, mas como assim? Tipo, se ele tá bem, tá tudo bem", né, tipo, eu fui é, uma dessas que abri mão mesmo, porque estava me deixando. uhum. Gente, eu acho que um negócio Ansiosa, né. ruim da maternidade é essas regrinhas que muita gente colocou de como tem que ser, o que Uhum. tem que ser, vai dormir tanto, vai fazer tanto, vai não sei o quê. Isso daí É a famosa comparação, né, que vem isso com a daí culpa, mata que vem qualquer com um. ai, é, É, porque não tem como, de repente, se o seu bebê não se encaixa nisso, você fica maluca, você fala: "Tem alguma coisa errada, não tá funcionando para uhum, mim", e não tem que funcionar para todo mundo. é, Aqui não funcionou e aí eu seguia o que ele queria, entendeu? Se ele estava uhum, com vontade de dormir naquela hora, eu deixava. A gente ainda eu não fiquei muito presa em rotina, deixei uhum, ele fazer do jeito dele, não conseguia daí fazer uma coisa muito previsível, igual você ainda conseguiu um horário mais ou menos, uhum. eu não conseguia. E ainda que você tinha que estar junto com ele pra dormir, né, então você consegue fazer Sim. menos coisa ainda. Você perguntou, eu nem respondi. O Érico, ele tirava sonecas, tipo assim, bem recém-nascido, sempre no colo, né, porque a gente queria mesmo, mas depois ele aceitou mesmo o berço. Então, principalmente ali dos 2 aos 6 meses, ele tirava sonecas normalmente no carrinho, várias das vezes era na rua mesmo, tipo, passeando, eu já fazia meio que de propósito, tipo, saía pra dar uma caminhada de 1 hora, sabia que era o tempo que ele ia dormir. Uhum, Mas ele ficava no carrinho ou no berço. A gente vai falar sobre isso também, né, a partir de uns 4 meses, ele foi para o berço uhum. dele, e daí pelo menos umas 2 sonecas ele começou a tirar lá, o que foi bom também pra ele acostumar, mas daí eu ficava livre, né. Então, pra mim, eu senti uma diferença muito grande, eu vou até entrar nisso, que estava lá pra baixo na nossa lista, mas a gente queria falar sobre como ficou nosso tempo, né, depois disso. E engraçado, porque pra mim, eu achei que eu tinha muito mais tempo e consegui fazer muito mais coisas depois dos 2 meses, porque é isso, ele tinha uma rotininha, quando ele dormia, ele estava dormindo no carrinho, no berço, eu ficava livre, consegui fazer mais coisas. Mas acho que pra você foi o oposto, né. Como ficou essa questão do tempo? Foi, eu não tinha tempo nenhum. Era Uhum, sempre com ele, 24 horas com ele, a soneca dele era no quarto com ele, se eu me mexesse do lado dele, ele acordava. uhum, Então eu fiquei muito frustrada por um tempo de não sair do quarto escuro, sabe, porque as janelas eram curtas e ele, né, dormia, sei lá, 4 vezes ao dia, 4 vezes ao dia eu estava lá presa no quarto escuro e eu não podia, né, botar uma uhum, luz que ele acordava, qualquer coisinha ele acordava. Então, eu tinha que estar sempre junto, eu não conseguia daí fazer absolutamente nada. Nada, 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 nada. E aí, então, nessa fase eu não consegui mais treinar, por exemplo, então eu parei de uhum, treinar.
eu já não fazia muita coisa, né, a gente não consegue fazer muita coisa, mas o treinar era um negócio que eu tinha colocado na minha rotina depois dos 40 dias e foi por água abaixo, não consegui. Uhum. Perdi, então o pouco de tempo que eu tinha, eu perdi, porque no sling a gente ainda dividia, né, às vezes eu tinha 1h30 que ele estava É, com o Renato, isso que eu ia perguntar. mas aí a hora que eu coloquei na cama virou 100% meu. E Uhum. teve uma outra questão, né, eu acho que eu até comentei com você, o Renato, o serviço dele voltou e ele pegou um serviço novo nessa mesma Hum, fase. Foi por isso que a gente tirou também a soneca do sling e passou para a cama. Além da gente estar muito cansado, o Renato não ia poder ficar parando 1h30 do dia de trabalho para ficar com ele no sling. E como ele não pulando na acei bola, né? é, e como ele não aceitava ficar sentado, não tinha como o Renato trabalhar com ele sentado na frente do computador. Então Uhum. começou a ficar bem difícil. Mas eu Nossa, perdi meu muito, tempo, muito em galera. cima de você, né? Eu fiquei É. bem sem tempo por um tempão, A mãe sobrecarregada, no caso, no quarto literalmente. escuro. Foda, né? Que mais? Como ficaram as trocas de fralda? Muita diferença aí dos primeiros 2 meses para até 6? Ah, sim, o cocô diminui bastante, né, principalmente Nossa, de madrugada, bastante, é né? ótimo, né. É. Mas eu acho que ainda tinha um cocô, às vezes, na madrugada, tipo uma coisa assim. Na madrugada aqui tinha bem de vez em quando, mas eu acho que ele passou de, sei lá, 10 cocôs por dia para tipo um, É, 2, 3 no é, máximo. Então já era uma diferença, né, melhorou drástica. bem. Uhum. E xixi é a mesma coisa, né. É a Só mesma que aí coisa. acho que Mas eu me você senti comentou, você mais ainda segura. trocava a fralda, né, à noite? Não, então, aí conforme a idade Uhum, eu fiquei mais segura de usar aquelas fraldas noturnas, né, porque no uhum. comecinho não nem tem fralda noturna para recém-nascido, Ah, tipo, nem dá, né, porque e em nem 2 horas você dá, tem que trocar. você tem que trocar. Mas depois ali do terceiro mês, quarto mês, já começa a ter fralda Uhum, 12 horas e tal, e ela segura bem, daí a gente uhum. começou aí a tentar não trocar, até porque eu vi alguns conteúdos da pessoa falando: "Nossa, mas se seu filho, sei lá, você vai acordar ele tá dormindo, ele fez xixi, você É, vai gente. acordar ele para trocar? Vamos supor que seu filho durma a noite inteira". Então, Uhum. tipo assim, não tem por que trocar, né. Daí eu peguei e falei: "Bom, não vou trocar É. mais então", mas a gente sofreu muito com fralda vazando. Hum. Sempre, sempre vaza xixi de madrugada. Assim, agora melhorou bem, agora melhorou. É. Agora eu não lembro quando que parou isso. Melhorou muito agora, mas eu lembro também que teve, assim, uns 2 meses que eu ficava: "Gente, é o tamanho da fralda? Que é?" Porque, tipo, realmente, É, assim, e daí dava uma raiva, porque era sempre aqui pelo menos, não vazava, assim, tipo 1 da manhã, vazava no fim da manhã, mas sabe quando ainda era aquela mamada que você falava assim: "Não, ele vai dormir mais um sim, pouquinho, eu vou descansar mais um pouquinho". Então, assim, sei lá, 5 e pouco, sabe. E daí como tinha que trocar, porque ele estava molhado, ele às vezes ele acordava. despertava, daí era tipo: "Ai É, não, tipo, eu perdi, sabe, a última sonequinha e tal". é Eh, desesperador. mas essas a gente parou total, assim, pra mim, eh, quando não tinha cocô, eu não trocava de madrugada. Só que é Aham, isso, nos 2 primeiros meses quase sempre tinha, né. Mas assim que eu, tipo, assim, acordava, botava no peito, não estava com cheiro, não tinha cocô, eu não trocava. Porque aham, pra mim, nossa gente, não trocar fralda de madrugada já melhora a nossa vida de uma maneira. Então eu sim. percebi muito essa diferença. Quando, ainda assim, o sono do Érico continuou muito ruim, né, na regressão ali dos 4 meses piorou absurdamente o sono dele, ele começou a acordar de hora em hora quase, mas só de não ter que trocar fralda já era, né, meio Cara, eu vou caminho contar andado. vou contar uma coisa que eu acho que pode ajudar aí quem tá assistindo, né. É que Hum. você sempre fez a troca de fralda também? Quase sempre, o Matheus trocou bem pouco. Então, era o Renato que fazia as trocas de fralda, né. Uhum, Então, quando diminuíram as trocas de fralda e a gente parou de fazer, eu uhum. fiquei bem ressentida, assim, sabe. Porque Porque daí era querendo tudo ou você. não, é porque querendo ou não ele estava ali, ele acordava também, porque ele tinha uma função a fazer. Depois, quando era só amamentar, e ele continuava lá abraçado no travesseirinho dele, assim, Uhum, nossa, meu coração doía, assim, eu falava é aí que você sente o peso de ser mãe, uhum. sabe, porque tem muitos momentos que o pai ele tem esse respiro, né, tipo, sabe. Gente, imagina, tipo, muito, não dá pra comparar.
Nunca vai dar pra E comparar. Tipo, o pai, o mais não, presente, maravilhoso que seja, ainda fica muito mais coisa em cima da mãe. é. Não tem como. E aí eu lembro de ter ficado bastante ressentida, assim. Uhum, E já era mais pra frente. E eu fiquei, tipo, nossa, onde foi que eu me meti de novo? Aquele uhum, negócio, como é que vai ser a vida inteira isso, mais em cima de mim, sabe? Eu fiquei uhum. bem chateada, assim. É, aqui Mas em casa eu depois melhorou. senti. Não, pode concluir, desculpa. Não, depois melhorou e a Uhum. gente se acostuma também. É. Bom, isso é uma dica geral, a gente se acostuma com tudo, gente. Então, assim, esse Uhum, sufocar do começo, né, que você fala: "Eu não vou aguentar", a gente aguenta, a gente dá conta, a gente consegue. É sempre muito bom quando a gente não tem que, né, dar conta de tudo sozinha, mas assim, a gente é muito mais forte do que a gente acha que a gente é. Mas isso de ficar um pouco ressentida, aqui a gente teve muito por causa da questão do sono, né, porque assim, a partir do momento que piorou muito o sono dele, que foi com 4 meses, ficou muito pesado pra mim. E não uhum, adianta, porque não adiantava o Matheus acordar. Tipo, isso assim, várias brigas aqui em casa, assim, não só entre nós, mas assim, minha mãe, né, tipo, pessoas se metendo, dando pitaco, e tipo: "Ai, mas por que que o Matheus não ajuda?" E tipo assim, gente, a gente tentou de tudo, tipo, não adiantava o Matheus acordar de madrugada, entendeu? Tipo, era eu, tinha que ser meu peito, tipo, não adiantava. O uhum, Érico acordava, assim, 10 vezes na madrugada. Qualquer pessoa que tentava pegar ele, ele berrava loucamente, demorava meia hora, acordava, despertava, era tipo um caos. uhum, Então ficou muito pesado pra cima de mim, e a gente teve vários desses momentos de tipo assim, ele: "Ai, mas eu acordo também, né, tipo, eu também tô ouvindo choro, tipo, eu quero ajudar, mas eu não consigo", e eu tipo: "Foda-se, que raiva que é tudo em mim", sabe. Então assim, super normal ter esses sentimentos, porque é verdade, não adianta, né, tem coisa que é só a gente, não tem o que fazer. uhum. Eh, a gente já falou, né, você tem mais alguma coisa de sono Só que você porque quer nós falar? falamos que nós não ia tossir. Não ia nem comentar, tá lá engasgada ela. Quase morta. Eh, como eu comentei do sono, tem mais alguma coisa de sono, assim, que você queira comentar de sono noturno? Ah, tem. É que pra você você falou que piorou, né? É, então, normalmente com 4 meses ou melhora muito, né, ou desanda total, o meu desandou total. É, aqui melhorou muito. Uhum, Aqui de vez em quando ainda, ele esticava o primeiro soninho ali. Então ele dormia umas 7, 6h30, 7, ele ia até 11, uhum. 10, 11. E nesse período eu dormia bem cedo. É, eu Eu também, meio que nossa. ia dormir junto com ele. Uhum, Então ele dormia cedo, eu ia também, porque tinha que aproveitar. E aí nessa fase ele começou a esticar um pouco mais. E aí eu comecei mas só nesse primeiro. uhum, O resto era picadinho de novo, 3 em 3, isso manteve, mas esse primeiro às vezes ia um pouquinho mais, umas 4, 5 horas, uhum, e foi nisso que eu consegui ir dormir um pouco mais tarde. Aí a minha rotina mudou um pouco, eu já não ia dormir junto com ele, porque ele ia uhum, acordar daqui 3 horas, ele ia dormir um pouquinho mais, então eu conseguia ir dormir um pouco mais tarde. E mas melhorou bastante aqui. uhum. É, o pior é que aqui eu tive um gostinho da melhora. Eu lembro perfeitamente, assim, no terceiro mês melhorou muito, e ele também, ele ia dormir acho que 7h30, 8h, e ele esticava até tipo 1 e pouco, 2. Então, assim, por um mês estava bem certinho, eu ia dormir, eu sabia que ele ia dormir umas 6 horas, sabe, até mamar pela primeira vez, e foi maravilhoso. Mas daí foi assim, que nem mágica, tipo, na semana que ele fez 4 meses, tomou a vacina e tal, mudou assim, da água para o vinho, nunca mais. Agora melhorou um Então, pouco, mas mas enfim. mas sabe o que que espera aí, que o Deus está chorando. Ah, não, você vai ter que Aham. mutar ali, senão ele vai ficar chorando. Vai aparecer no vídeo chorando. Eu não tô ouvindo não, mas eu corto na edição. É, quando melhorou bem aqui mesmo, foi depois que ele aprendeu a rolar, né. Hum. Então a gente teve ali o período turbulento do salto, né, De mas depois assim que ele que descobre, aprendeu né. Uhum, mas assim que ele aprendeu, ele dormia de bruço e ele prefere muito dormir de uhum, bruço. E isso fez com que ele também dormisse muito melhor à noite, sabe. Isso uhum. ajudou bastante aqui também.
É, e foi com uns 4 meses e pouco, né, 4 que meses, aprende a é. rolar. O Érico também, foi bem assim, uns 2, 3 dias assim que ele aprendeu, ficou bem tumultuado, né, porque ele virava, acordava e tal, mas depois ele também sempre amou, até hoje ele ama dormir de barriguinha pra baixo, é muito fofo, aliás. Mas tem aí essa gigantesca mudança, né, eles começam a girar. E a partir do momento que eles começam a girar, eles já demandam muito mais atenção também, né, então muda muito daquele bebezinho quietinho que não faz nada, né, para aquele bebê já mais ativo, que tá com o pescocinho durinho, né, que fica Uhum. girando no tapete, olhando para as coisas, tal, então muda bastante. Eu lembro que a primeira vez que ele rolou de madrugada, eu acordei o Renato, Uhum, eu fiquei apavorada. Eu dei de mamar, coloquei ele no berço, ele já não dormia no ninho, aí eu tirei o ninho. uhum, Isso é importante de falar. Foi difícil, um dia, 2 no máximo, mas uhum, ele aceitou bem. Então ele já dormia no berção grande, coloquei ele lá, beleza, fui no banheiro, porque ainda fazia muito xixi de madrugada, porque eu bebia muita água, né. uhum. Aí, a hora que eu voltei, ele estava de barriga para baixo. Fiquei desesperada, falei: meu Deus do céu, o que que eu faço? Se eu pegar nele, ele vai acordar, eu não sei o que eu faço". Eu acordei o Renato, falei: "Renato, o que que eu faço? Eu deixo ele? Eu É, viro ele de barriga para cima?". Aí o Renato falou: "Amor, deixa, o pediatra falou que se ele fizesse sozinho era para deixar". uhum, Aí eu deixei, mas assim, apavorada, né, de vez em quando eu dava umas nem dormia aquela noite, dava umas é. olhadas, ver se estava tudo bem. Essa primeira noite Nossa, eu acho que eu desvirei uma vez, até, tipo, assim que eu vi: "Ai não, não vou aguentar", não sei o quê, desvirei, mas também foi assim, corajosa. a próxima vez que eu olhei ele estava de barriga pra baixo de novo, mas também eu Aham. lembro que foi uma noite que eu fiquei muito, tipo, atenta, muito nervosa, assim. E uma coisa que a gente não falou, você comentou que ele foi para o berço, mas o berço ainda era no seu quarto, né? Ele continuou no quarto de vocês sempre. Continua. Uhum, O Érico com 4 meses mudou para o quarto dele. Então uhum, daí pra gente foi uma gigante mudança também, assim, né, porque ele ficava antes no bacinete do meu lado e foi lá para o quarto dele. Então, também, assim, as primeiras, sei lá, 2, 3 noites eu não dormi nada, eu ficava, assim, maluca olhando a câmera, testando, achando que ia acabar o volume, que ia parar de funcionar de madrugada, acordava, assim, aham, de meia em meia hora pra tipo: "Ai meu Deus, será que tá tudo bem?". Mas ele tirou de letra, assim, ele foi, né, do carrinho que era o bacinete menorzinho para o berço grande, adorou, foi bem na mesma época de rolar, então acho que ele adorou ter mais espaço, assim, uhum, mas tem esses dias aí que a gente fica bem ansiosa, né. uhum, Uma coisa legal da gente falar, tipo, itens essenciais dessa fase aí dos 3, 4, 5, 6 meses. Eh, eu separei algumas coisinhas que a gente usou muito aqui, daí não sei se foram boas pra você também, Jé, mas pra mim a salvadora da pátria dessa época foi a cadeirinha bouncer, que é aquela cadeirinha que fica fazendo assim, ó. hum, Gente, o Érico continuou tendo muita cólica, a gente vai falar mais disso depois, mas essa cadeirinha, assim, ele despertava e às vezes nada fazia ele voltar a dormir. Então de madrugada, o Matheus fazia muito isso, era essa era a ajuda do Matheus na madrugada. Às vezes a gente desistia do tipo assim: "Meu, desisto", tipo, ele não vai dormir, sabe. Daí o Matheus ia pra sala, botava ele na cadeirinha e dormia no sofá, tipo, fazendo assim na cadeirinha, sabe. Porque a gente ainda não tinha a cadeirinha que você aperta o botão e mexe sozinho, entendeu. A gente tinha aquela aham, de que você tem que ficar fazendo assim, ó. Mas, gente, essa cadeirinha salvou, mas eu lembro que, assim, nada dura por muito tempo, né, como a gente falou, eles mudam muito rápido, então foi bem assim, acho que dos 2 aos 4 meses, ele só ficava na cadeirinha, cadeirinha maravilhosa, distraía ele super, tal, e daí do nada teve, tipo, uma semana, assim, que a gente botou lá, nunca mais quis. Então, assim, durou uhum, pouco, mas foi muito útil. Você chegou a usar essas cadeirinhas ou não? eu ganhei uma, mas Uhum. não era dessa de chacoalhar, assim, ela meio que se mexia sozinha. Hum. Mas também não era aquela de ninar, era uma que ela só dava um balancinho, assim. Uhum. Só que o Dante não ficava, né, Então isso que eu ia não perguntar, porque ficava. como ele sempre só É. queria ficar grudado, né. Às vezes ele aceitava ficar acordado nela, Uhum, daí eu conseguia, tipo, almoçar rapidão, enquanto, sei lá, ele aceitava 10 minutos, eu comia em 10 minutos. uhum. E aí, isso durou, mas foi também, tipo, rápido, não foi muito tempo que ele aceitou não. A É. gente usou muito pouco. Eu lembro que aqui até assim, eu comentava, né, postava falando: "Gente, essa cadeirinha é maravilhosa e tal". Mas aí muita gente falava: "Ai, mas vale a pena comprar? Porque ele não vai usar por muito tempo, né". E eu falava: "Gente, mas foi um mês que, tipo assim, fez toda a diferença, eu não consigo imaginar esse um mês sem a cadeirinha, sabe". Uhum. Eh,
Outra coisa que a gente usava muito era tapetinho, né, tipo, ele ficava muito de tummy time, e daí quando começa a girar, né, então, assim, tipo, um espacinho molinho com, tipo, brinquedos em volta pra ele distrair. Ele ficava muito no chão, assim, o Érico sempre gostou de ficar muito, sempre fez bastante tummy time. E acho que com 5, 6 meses eu comecei a conviver com mais bebês também, tipo, sair, assim, com o grupinho de mães daqui, e a gente botava todos os bebês no tapetinho, eles nem conseguiam sentar nem nada, mas era muito bonitinho, que eles ficavam meio que se encarando, assim, trocando brinquedo Uhum. e tal. Então, a gente usou muito. O Dante sempre fez bastante tummy time também, né. Sempre. Tapetinho é um negócio que até hoje a gente usa. É, né, até hoje eu tenho também, assim, mudou o tapetinho, né, mas ainda tem também, porque é, é muito muito essencial mesmo. É, e E a pode outra colocar eu coisa não sei se a gente falou isso no primeiro episódio, mas pode colocar, tipo, desde sempre, gente. o tummy time desde, sei lá, tipo, o segundo dia ele já É. eu lembro até que ele ficava muito no nosso colo, mas ele ficava de barriguinha pra baixo. Então ele já fazia, tipo, tummy time no nosso colo também Uhum. desde sempre, Sim. de tipo, né, começar a fazer assim com o pescocinho e tal. Mas no tapetinho, desde assim, da primeira semana, a gente já botava ele um pouquinho pra ele começar a Uhum. acostumar, tanto, né, de barriga pra baixo quanto de barriga pra cima, assim. Então realmente esses tapetinhos de criança que tem os né, as coisinhas penduradinhas, tal, a gente usou muito, assim, foi muito muito Hum. bom aqui. E uma coisa que eu usei muito, não sei se você tinha aí, porque no Brasil é caríssimo e aqui é tipo todo mundo doa, vende Baratex, era aqueles pula-pulas malucos, que eles são, eh, polêmicos, porque eles não são muito indicados, tá. Então, assim, não É. estou indicando, só estou dizendo que também foi maravilhoso na nossa vida por uns 2 meses. Mas é super importante, assim, né, o bebê tá na fase certa, já tá durinho e tal, pra poder usar, mas a gente usou muito aquele pula-pula, que era outra coisa que, tipo, ele ficava entretido e seguro, presinho, né, tipo, sem a gente, e daí também era assim: "Põe no pula-pula, almoça rapidinho, tipo, pega de novo", sabe. Então, bem o que você falou da cadeirinha, a gente usou muito também. Acho que ali com 5, 6 meses. É, a minha mãe chegou a me dar, porque ela não aguentava mais me ver, tipo, com ele sempre no braço, Uhum. porque como ele não aceitava nada, Tipo, ela falou: qualquer "Jéssica, não tentativa, né. se ele fica lá 10 minutos já te ajuda", ela falava. Uhum. Então, a gente chegou a pegar um, mas aí a gente usou muito pouco também, porque assim que eu falei para a pediatra, É, ela ela falou: não, não. não vai É. rolar". Aqui é pediatra, é que aqui, né, nem é pediatra, a gente vai no médico geralzão, né, que não sabe nada. Mas aqui eles falam: "Ah, não, tudo bem, tipo, é só não ficar muito tempo", sabe. Ele sempre falava assim: "Não deixa, tipo, 1 hora a criança lá, mas tipo 10, 15 minutinhos, né, sempre com vocês perto, não sei o quê". E daí é engraçado, porque a gente colocou o Érico algumas vezes quando ele nem encostava o pé no chão, então ele ficava meio que suspenso, né. Mas daí realmente depois, quando ele já estava com tipo 6, 7 meses, tipo bem durinho, total, comendo e tal, ele encostava o pé no chão. E daí ele parecia um maluco. Eu postava vídeos na época, tipo, gente, assim, eufórico de uma maneira, tipo, e ele pulava, jogava, fazia um puta barulho, assim, o povo achava que a gente era louco, né. Cara, e posso te Mas falar uma novamente, coisa? cada um O faz o Da que quer da vida, né, a gente o usou Dante não super o sabia pula-pula. usar igual o Érico Aham. sabia usar esse brinquedo, porque o Dante ele ficava ali, com o pezinho, com a pontinha do pé, e ele ficava Uhum. só girando e mexendo nos brinquedinhos. Ele nunca tipo: vou É, pular, não, vou então, mas fazer no bagunça começo o Érico não aqui". fazia isso também, daí acho que até ele descobrir que ele conseguia que se ele fizesse assim tinha um impulso, entendeu. Nossa Mas o senhora. Dante nunca descobriu isso. É que você não deixou ele lá, porque a pediatra não deixou, É, entendeu. o Precisava de pediatra me mais podou. tempo. Podou, É podou. Mas verdade. enfim, essas coisas, né, gente, na maternidade sempre vai ter milhões de, tipo, podes e não podes e a gente não É, tá aqui pra julgar ninguém, você faz o que você quiser da escolha as sua suas vida, tá batalhas. Às tudo vezes bem. se for salvar sua vida por 10 minutos, Exato. Eh, a gente já falou de tummy time, de rolar, né. Você lembra quando ele começou a sentar? Foi depois dos 6 meses? foi depois. Ele já sentava com apoio, né. Quando eu Uhum. coloquei porque com 6 meses começa a introdução alimentar. É, então. Ele já e uma dos sinais, né, de que está preparado para iniciar é sentar com apoio. Uhum. É, tipo, você pôr ele É. sentado e ele ficar, né, basicamente, pra não cair para o lado, assim, também. É, não, com apoio você tem que apoiar mesmo. Ele às vezes dá uma tombada. Eu não lembro exatamente se é para o lado ou para frente. Uhum. É, tô Nisso tentando você já lembrar quando pode que o Érico parou. começar. Uhum. O que você não pode é
tipo, o neném nem fica sentado Uhum. de tombar de vez em quando e você querer começar, daí não pode, É, porque sim. é maior risco de engasgo. Mas Uhum. ele não precisa sentar e ficar sozinho. É, não, eu lembro que, assim, de estar, tipo, no tapetinho e conseguir sozinho sentar demorou bem mais tempo, ele era É, bem demorou bem maior mais. mesmo. Mas eu acho que de, tipo assim, apoiar na gente, né, e, tipo, ficar sentadinho e Isso, tal, aí já ele já podia. começou, acho que com 5 meses o Érico Foi começou, com tanto que eu 5. comecei a introdução mais cedo também, porque aqui eles falam, né, que aliás aqui, Canadá, tem gente que começa a introdução com 4 meses e pouco, e daí eu acho, assim, que nenhum nenê tem os sinais com Caraca! 4 meses e pouco, né, mas enfim. Daí eles falam que, tipo, a partir de, sei lá, 5 meses, se já tá com todos os sinais, se tem interesse, blá-blá-blá, você pode começar. Tanto que eu comecei a introdução com 5 meses e meio, eu acho. Porque com 5 eu lembro que ele já estava, tipo, sentando durinho e muito interessado em comida. Então, assim, muito, tipo, ficava olhando, assim, abria a boca, sabe, seguia e tal. Uhum. Mas eu esperei um pouquinho, daí comecei, assim, de leve também, com 5 meses e meio. Mas a gente vai falar mais de introdução alimentar mais pra frente. Mudou alguma coisa pra você nas mamadas? Pra mim eu não senti diferença, continuei com, tipo, livre Não, demanda, 3 em 3 horas, mais ou menos, eu também, normal, né. mesma coisa. Eh, quando aqui na nossa listinha, quando a gente ia falar de tempo, estava falando, tipo assim, nosso tempo versus a atenção que eles demandavam. Você sentiu esse shift muito grande de tipo assim, eu lembro que com 4, 5 meses, eles começam a interagir muito mais, né, tipo, olhar muito mais, tipo, querer brincar, querer as coisas, né, assim, demanda muito mais da nossa atenção. Uhum. E é algo É, que, você tipo, eu lembro que me cansou bastante, assim, tipo, foi um choquezinho pra mim, sabe, de tipo, o que antes era mais calminho, assim, só colinho, né, quietinho assim, tá só olhando para o nada, daí do nada, tipo, nossa, tipo, suga, sabe, o dia parece que dura muito mais tempo, assim, porque é sim. muita coisa, né, muita demanda. É porque antes, né, eles na verdade não tem perigo para eles antes, se você coloca Uhum. ali, eles vão ficar, eles não vão sair dali, eles não vão se mexer e se ele chorar você vai pegar, mas depois, né, pelo amor de Deus. Aí começa a É, rolar, começa a sentar sozinho na cama, então acorda e senta, e é, aí às vezes não quer dormir, porque, né, quer ficar tentando, quer ficar rolando, então é começa a falar outra. mais, né, tipo, começa a fazer uns barulhos diferentes e tal. É, o Dante começou a falar "mã, com 4 meses. É, acho que por aí também, uns 5 meses aqui, ele já estava bem, tipo, dá, pá, 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 pá. É. Não era muito consciente, tipo, relacionado É, não. muito a mim, mas ele fazia bastante. Tá, vamos falar de coisa ruim. Hum. Cólicas. O Érico, como eu disse no outro episódio, tem cólica até hoje, então continuava tendo crises de cólica para dormir, sempre foi uma questão, sempre foi ruim, tipo, principalmente à noite. E ele sempre tomou remedinho para cólica e tal. Mas a gente não teve nada, tipo, muito grave, era tipo uma cólica, um incômodo. Mas para você, Uhum, sua vida mudou drasticamente aí, né, por alguns meses. Conta pra gente. sim. É, o Dante teve muita cólica, né, sempre teve. Uhum. E, aliás, uma dica aí para você, já que ele ainda continua, a gente passou por osteopata, Ai, sim. e foi uma mudança de vida, Uhum, de vida. Mas eu vou chegar lá, antes eu vou falar do APLV. Então ele tinha muita cólica, e ele chorava muito, só que era o dia inteiro, parou de ser uhum. daí só naquele horário, né, da bruxa, Hora da né. bruxa, né. Uhum, Era um negócio que ele chorava igual a cólica, então eu achava que era uhum, cólica, o dia inteiro, nunca parava. E o dia inteiro no peito. uhum. Aí fomos ao pediatra, né, e falamos: "Olha, tá com dificuldade para dormir, sempre teve dificuldade para dormir, tá um bebê irritado, fica no peito o dia inteiro, chora desse jeito", eu filmei, mostrei para o pediatra, "chora desse jeito o dia inteiro". Tô começando a ficar preocupada, não tá dando, assim, tá insustentável, sabe. Aí a primeira coisa que me falaram é que podia ser a PLV. O Explica que para o povo o hoje que que é a PLV, para quem não sabe.
A PLV é suspeita à proteína do leite. Uhum. Que seria tipo uma alergia, né? É, Em suspeita de termos. alergia à proteína do leite. E pode ser alergia à proteína do leite, por exemplo, ou pode ser a qualquer outro item alergênico, né? Porque existem alguns itens alergênicos. Uhum. E existe a suspeita aí de que o leite materno passa uma quantidade suficiente para Uhum. que cause esse estrago todo. Hoje eu fico com raiva de contar essa história. Porque meu filho tinha fome, ele não tinha alergia. E me Uhum. incomoda muito que a gente não tenha feito um teste disso antes de eu passar por tudo que eu passei com a suspeita de Uhum. FLV. Teria resolvido, tipo, dar um complemento, ver o que acontece, teria resolvido a nossa vida Uhum. muito rapidamente, sabe? Tipo, ficou nessa suspeita, assim, não Ficou não nessa foi para um suspeita por diagnóstico. muito tempo, Uhum. porque para fazer o teste, né, você tem que tirar da sua alimentação. Tudo. Primeiramente foi o leite e derivados, qualquer derivado de leite. Uhum. Mas não é só isso, não pode ter contaminação cruzada. Então eu não podia comer nada da rua ou Uhum. nada feito na casa da minha mãe, se ela usasse panelas que usavam leite. Eu Nossa. tive que esterilizar todas as minhas coisas, eu só podia comer em casa e o Renato teve que cozinhar para mim 24 horas por dia. Uhum. Ficou muito insustentável a situação. E é por assim, um mês e Não, e meio no assim, mínimo. tipo, isso aí estava insustentável e insuportável, sendo que o bebê estava também, tipo, Também. insustentável, né, de, tipo, chorando, incômodo e tal. Ou seja, Adiciona tipo, isso ao ficou o nenê e a puerpério. mãe loucas, com puerpério. No, no puerpério. Como a gente disse, trancada no quarto, no escuro. No escuro o Coisa dia boa. inteiro. Foi maravilhoso. Como é que não fica deprê, né? E Nossa. aí, então, primeiro a gente tirou o leite e a princípio deu uma melhorada na cólica, mas não no chororô. Uhum. E aí eu falei, olha, não tá resolvendo. Pelo amor de Deus, ele tem alergia a outra coisa, não é possível. Uhum. Aí a gente tirou todos os alergênicos. Todos. Farinha de trigo, amendoim, castanha, o leite já tinha tirado, soja, que mais? Milho. Mulher, eu só comia arroz, feijão e carne. Arroz, feijão e carne, arroz, feijão e carne. Era o que eu comia, não podia comer nada fora disso. Tudo Uhum. que você olha no rótulo tem traço de alguma coisa. Tem Uhum. traço de amendoim, tem traço de leite, tem traço de não sei o que. Eu não podia comer nada. Tipo, era Nada. bem assim, tipo feira, né, assim, tipo fruta, comidinha de verdade, Sim. tipo nada industrializado, Só que eu basicamente. não, eu não podia nem. Eu não poderia ser vegana, por exemplo. Porque eu não É, podia não, sim, porque não castanha. entra nada de tipo Eu não podia grãos, nada. farinha, Não né. podia soja. Como é que faz? Eu não podia ser vegana, por exemplo, nesse período. E É, não. aí, eu tinha que comer arroz, feijão e carne por todo esse tempo. Não podia matar minha lombriga de absolutamente nada. E fiquei um mês e Que meio, horror. fiquei um mês e meio assim. Cheguei a passar numa nutricionista. E eu não vou dizer que não adiantou um pouco, porque a dieta que a nutricionista me passou aumentou minha produção de leite. Hum. Então melhorou um pouco o chororô, sim, mas não resolveu todas as questões. Então a gente achou que talvez realmente alguma coisa ali fosse alergia, porque como ele parou de Uhum. chorar um pouco, né, melhorou consideravelmente, a Uhum. gente falou, nossa, alguma coisa realmente estava fazendo mal. Tipo assim, ah, deve ser alguma das 45 coisas que eu tirei, É, como saber qual. mas daí eu fiz o teste de todos os alimentos, fui voltando todos os alimentos e não tinha alergia de nada. Uhum. E daí ali com... Isso foi dos 3 aos 5 meses. Com 5 meses eu menstruei e aí eu acho que a minha alergia voltou. A minha alergia não, minha anemia. Hum. Eu não sei se isso impactou na minha produção de leite ou se por algum motivo ela ia diminuir mesmo, porque Uhum. sei lá, por sei lá qual motivo. Mas
ele voltou a ficar do jeito que, né, muita coisa manteve, ele continuava uma criança irritada, ele reclamava bastante, ele continuou dormindo muito mal de dia. Mas quando eu troquei de pediatra, né, e rolou tudo aquilo que aconteceu, a gente descobriu que era fome, né, não era Uhum. alergia a nada. Então, Ai. eu não lembro se eu cheguei a falar isso naquele vídeo de Não lembro se a gente amamentação. entrou em detalhes também, mas, tipo, como que se descobre isso? Tipo, foi pela questão de peso dele? Tipo, como que vocês chegaram à conclusão de que era fome mesmo? De que era fome? Uhum. O peso não, você nunca pode basear o peso, porque Tá. ele pode estar dentro da curva, Uhum. Tipo, uma pode curva ser um mais neném mais baixa, gordinho, pode mais ser um bebê magrinho, mais né, normal. magro. O ganho de peso não tem nada a ver. Uhum. O que aconteceu, para a gente saber que era fome, é que depois do 5º mês, ele realmente parou de ganhar peso. Uhum. Ele não ganhou mais. E com a introdução alimentar, ele também não ganhou Uhum. nada, 1 grama. E ele estava comendo daí, era o leite mais comida. Uhum. Então era para ele ter perdido, mas a comida fez ele manter o peso. Uhum. E daí no outro mês, a curva ia cair. Ele ia Uhum. perder músculo, estava quase a ponto de perder músculo. Tudo isso associado a irritação, choro, dificuldade para Uhum. dormir. Então, nunca deixem alguém colocar fórmula em vocês, se vocês amamentam, simplesmente olhando o peso do nenê. Existem Uhum. sinais de que o nenê está com fome, e isso não tem nada a ver com peso. Uhum. E me incomoda muito eu ter passado por tudo isso. Assim, eu sou uma pessoa que luto pela amamentação, assim, com unhas e dentes. Eu sei a importância que tem isso. Eu não queria fórmula de jeito nenhum, Uhum. mas eu achei muita irresponsabilidade meter uma suspeita de alergia antes de fazer um teste básico de Uhum. fome. Você pode ser pró-amamentação quanto você quiser, mas se Uhum. existem todos os sinais de fome, é muita irresponsabilidade você colocar uma mãe no puerpério para fazer uma dieta rigorosa e não Uhum. colocar em pauta a suspeita de que o nenê pode estar precisando complementar. Uhum. E que Então ele me também é um deixou teste rápido, né, do tipo assim, sei lá, é por muito 2 mais dias você rápido. podia dar a fórmula e, tipo, E ver se ver o que melhorava, né. acontecia. Eu não Uhum. ia diminuir minha produção por causa disso, eu não teria dado Uhum. na mamadeira para fazer esse teste, então não ia dar Uhum. confusão de bico. Se bem que a essa altura do campeonato, acho que nem sei se dá mais confusão Hã. de bico, mas você colocou uma mãe no puerpério em privação alimentar e deixou um bebê em privação de sono, em privação de caloria Uhum. por muito tempo. Foram quase É, não, é bizarro mesmo. 4 meses, 3 meses vivendo uma loucura, assim, com um bebê que não se acalmava por nada, só no peito, sabe. Uhum. E fico até irritada de falar, foi uma época bem difícil, Uhum. mas a gente passou por isso nesse período, entre os Uhum. 3 e os 6 meses. É, muito puxado, porque é bem o que você falou, né, tipo, a gente já fica tão nossa, tipo, a gente tá em outro mundo lá no puerpério, né. E daí entrar todo esse, tipo, esse medo, essa privação, essa neurose do tipo: "O que que tá acontecendo?" E as coisas não melhoram, eu imagino que deve ter sido um super baque, ainda bem que vocês passaram por isso. Mas assim, querendo ou não, gente, é o que a gente fala desde o plano de parto e tal. A equipe, né, que vai te acompanhar é muito importante. Tipo assim, você não É. pode simplesmente ir, né, com alguém. E infelizmente a gente tem que aprender a, tipo, pesquisar e se proteger, porque vão entrar profissionais na nossa vida que a gente não pode confiar. Uhum. Uma merda, né, e provavelmente a gente só vai aprender assim, na marra mesmo, né, tipo, passando pelas coisas. Mas E a tudo que a gente gente tem possa, né, essa se informar e tal, melhor pra ajudar. a gente tem essa cultura de achar que médico é tipo Deus, assim, né, sabe tudo, Uhum, sabe todas as coisas, a gente põe a nossa vida na mão dele, você nem uhum. sabe quem ele é, você não busca saber, né. Parece que tem o É, título de médico, automaticamente você confia, você é. não questiona, né. E querendo ou E não, gente, assim, de forma alguma querer falar mal dos médicos, assim, que, né, óbvio que a gente precisa dos médicos, é uma profissão maravilhosa.
mas assim como em qualquer outra profissão, tem pessoas boas, pessoas ruins, tem pessoas esforçadas, atualizadas, tem pessoas que estudaram 20 anos atrás, nunca mais abriram um livro, né, tipo, Uhum. tem pessoas empáticas e tem pessoas que não são empáticas, então, enfim, que uma grande pena que você passou por tudo isso, mas espero que compartilhando sua experiência, você ajude, né, porque eu ouço muito falar de APLV, tipo assim, está na moda, entendeu. Sim. Uhum. Claro que existe, mas tá na moda. Então, assim, aqui nos grupos de WhatsApp de mães e tal que eu participo, cara, quase que semanalmente entra alguém falando: "Ai, meu bebê tá com cólica, será que é APLV? Tipo, vou mudar completamente minha dieta". E, gente, a verdade é que, assim, existem os casos sérios de alergia, só que eles são muito poucos, tipo, muito. Essas coisas assim: "Ai, será que se eu parar de Uhum. comer feijão, vai melhorar a cólica do meu filho porque eu amamento?" Provavelmente não. Tipo assim, tem vários estudos que falam que a alimentação da mãe não vai influenciar, a não ser em Uhum. casos muito graves de alergia. Então, é é isso, tenham essa linha tênue, né, do tipo assim, claro, pesquisem sobre, busquem informação e ajuda se vocês estiverem numa situação assim, mas não se martirizem e tipo, meu Deus, e mudem 100% seu estilo de vida nessa fase tão difícil, né. Eh, Como primeira opção, talvez não tenha que ser a primeira opção, né. Eu acho que é um movimento de, sabe quando você quer ser humanizado demais? Hum, A ponto de você negligenciar sinais, assim, tipo, uhum, porque é aquilo que eu falei, a alergia, ela é muito semelhante à cólica. Aliás, o choro, não a alergia, né. O choro de hum, um nenê com fome ou de um nenê com fome, é muito semelhante ao choro de um nenê que tá com muita dor, ele se contorce, ele briga com o uhum, peito, ele faz várias coisas, assim, que você pode confundir, né. Só que se hã, você pega alguém que quer, assim, lacrar em cima dessa romantização excessiva da amamentação, assim, porque uhum, amamentar é maravilhoso, mas você não pode negligenciar a fome, uhum, sabe? Não vale tudo pela amamentação. uhum. Eu acho que não vale tudo pela amamentação. Com certeza não. E até assim Não o vale um nenê passar fome por 4 meses para você falar: "Ai, é amamentação exclusiva", entendeu? E eu uhum, acho que muitos médicos estão negligenciando isso. Não, eu vou manter ela quer amamentar, ela é contra a fórmula, por exemplo, então eu vou até o fim, vou deixar isso como última opção, uhum, mas é só fazer um teste. uhum. Não, e obviamente, né, não o neném passar fome, mas também não o emocional dessa mãe, sabe. Então, É, sim. assim, eu sou também, né, sou uma pessoa apaixonada por esse universo, eu amo amamentar, eu sei dos benefícios, mas eu, assim, respeito muito e acolho muito a mulher também que sei lá com quantos meses, fala: "Cara, não dá mais pra mim", tipo assim, não dá, as madrugadas, seja lá o que for, entendeu. Tipo, a dor, a doação, tipo, chega uma hora tem gente que fala: "Cara, tipo, está me fazendo mal". Então para, entendeu? Tipo, é isso, tem que ter um limite, e o limite tem que ser essa saúde tanto do bebê quanto da mãe, né. Uhum. Enfim, nem era um episódio sobre amamentação, mas aqui a gente não consegue, né. Eh, tá, vamos falar de coisas mais leves. Tem mais uns itens na nossa lista. Teve alguma mudança nos banhos depois ali dos 2 Começamos meses? começamos o banho no chuveiro, Uhum, e o Dante amou, amou. Parou de chorar, o Renato uhum, que dava, até uns 4 meses. O Renato deu acho que dos 2 aos 4. Depois o Dante começou a uhum, se mexer muito no banho com ele, daí ele começou a ficar meio apavorado, e comigo ele se mexia muito menos, porque acho que ele ficava uhum, mais relaxado, daí a gente trocou. Mas ele até hoje, na verdade, a gente tentou banho de banheira, mas deixava ele muito doidão. Até hoje a gente dá banho no chuveiro. Nossa, como vocês aguentam o peso, meu Deus. Não, agora na verdade eu tô criando meios de dar banho nele em pé, ele sozinho. Ah, bonitinho, É, eu quero começar a tentar fazer isso também. quero ver um jeito dele não escorregar, vou ver como é que Uhum, funciona agora o negócio.
Porque agora ele gosta de enfiar a cabeça embaixo do chuveiro, ele acha engraçado, Aventureiro, aventureiro. mas as costas dão uma gritada, nossa. É, então, aqui o Matheus continuou dando no colo, acho que até uns 4 meses também, 4 e pouco, e daí começou a ficar muito pesado. Eu dava bem de vez em quando, assim, vez ou outra quando eu queria, mas continuava sendo a rotina, assim, que era o Matheus que dava o banho. Mas assim, com 4 meses e pouco, a gente já estava tipo: "Gente, tá muito pesado". E ele estava se mexendo mais, né, então ficava meio difícil. Daí a gente comprou aquelas que é tipo uma cadeira furadinha, se Uhum, chama Angel Care aqui. Ela é bem, tipo, famosinha, vende baratinha na Amazon aqui. A gente colocava então, enchia um pouquinho a banheira, assim, colocava essa cadeirinha furadinha e dava nele meio sentadinho. Como era bem a fase que ele ficava naquela cadeirinha bouncer, ele estava numa fase que, tipo, ele ficava confortável sentadinho, uhum, sabe. Então deu certo por mais, tipo, 1 mês e pouco, e daí quando ele começou a ficar bem durinho, de, tipo, conseguir ficar sentadinho durinho, a gente passou só pra banheira mesmo, mas eu acho que foi depois dos 6 meses. E daí aham. é o jeito que ele toma banho até hoje. Mas ele sempre continuou amando banho, e ele sempre continuou odiando o pós-banho. Então, assim, continuava ficando meio bravo. Melhorou, acho que ali com uns 5 meses, vai, começou a melhorar dele não fazer escândalo, mas nossa, até, sei lá, os 4 era bem Uhum. assim: "Ai, banho, que fofo, calminho, feliz", daí, assim, era botar a toalha que ele fazia um escândalo. É, mas hoje em dia melhorou também. Ele ama banho, aliás. Ai, essa coisa, sério, de, tipo, tentar fazer uma rotininha da noite tranquila, entendeu, até você ter que pôr a fralda, daí o bebê estressa, enfim. É, essas coisas ninguém conta. Pois é. A gente ficou de falar sobre os saltos de desenvolvimento também, a gente comentou um pouquinho sobre quando aprende a rolar, mas assim, dos 2 aos 6 meses, não sei se você concorda, eu tinha a impressão que salto era assim, todo mês tem um salto, né. Se É, eu acho que a gente acostuma, pode fazer muda, um se episódio acostuma, só de muda, tipo, salto, gente, aliás. será? Mas Pode ser. mas piorou bastante nesse período, É. É que acho que é esse dos 4 meses consideravelmente. é muito marcante, né, eu acho, tipo, dá O uma pior pra mim foi o do quinto mês. sério, eu não lembro do quinto para o sexto muita diferença, assim. Dizem, vou deixar uma dica aí, não sei. Dizem que quanto mais o nenê exercita o que ele tá querendo aprender de dia, ele vai fazer menos à noite. Hum, Dizem, dizem. mas no quinto mês, foi o pior salto, que ele acordava e ficava, tipo, 1h30 acordado, cada vez que ele Hum, acordava. Ele não dormia de novo. E a gente ficava lá 1h30 tentando fazer ele dormir de novo. Foi pior, assim, mas piora muito do quarto, ainda não sei se passou. Acho que piora muito, ponto. piora muito, ponto. Acabou a frase. Ai, vou até comentar, porque eu fico com medo de falar isso para as, assim, recém-puérperas, não quero desanimar vocês, entendeu? Ou, assim, grávidas, eu não quero desanimar vocês, mas eu acho que, no geral, tudo vai ficando mais difícil, não mais fácil. Tipo assim, tudo bem que aquela primeira 1 semana você não sabe quem você é, você não sabe o que tá acontecendo, mas depois, assim, vai ficando cada vez mais desafiador, tudo. A Uhum. diferença é que a gente vai ficando um pouquinho mais acostumada e confiante, mas eu acho que o bicho vai vai pegando, entendeu? Assim, cada vez mais. Daí chega uma hora ali nos 6 meses que você fala assim: "Cara, que tá acontecendo?" Tipo, faz 6 meses, entendeu? Que o negócio tá doido. Eu acho que depois dos 6 meses deu uma melhorada geral aqui, no É, geral, fica o spoiler aí, aqui melhorou né. consideravelmente. É que realmente essa fase, assim, dos 4 aos 6 é muita coisa nova, né, tipo assim, é muita coisa nova, eles conseguem interagir muito mais, se mexer muito mais, eles estão descobrindo tudo, tem essa questão de mudar o sono, às vezes mudar o lugar que eles dormem, muda a quantidade de sonecas, é um negócio assim, tipo, gente, é muita coisa. Daí começa a comer, é tipo muita novidade, né. Então realmente, assim, essa fase eu acho que dos 2 aos 6 é bem desafiadora. E, como vocês podem ver pela nossa experiência, não existe tabela, entendeu? Cada nenê é um nenê
é isso, você pode tentar se basear em coisas que os outros falam, mas assim, você vai ter que aprender na marra ali, com o seu bebê, vocês vão se conhecendo e se entendendo, Mas eu acho que no e a gente geral, sobrevive. assim, a gente tem bebês um pouco parecidos, assim, né. Tipo, na questão de agito, eu acho que os 2 são bem agitados, assim. Eh, Será? Eu acho o Érico tão calminho. mas ele não é ativo? Ele é ativo, tipo assim, ele brinca, gasta bastante energia e tal, mas eu sinto até assim, aqui eu convivi muito com outros nenês, né, eu sempre senti que o Érico é um bebê muito facinho mesmo. Tem um medo do Não, segundo que você não faz não, ideia. mas não é Todo nesse mundo roga sentido que praga eu em tô mim. falando, tipo, dá medo do segundo, né, porque na verdade o meu dá medo, porque se vier um igual o Dante, Então, e o meu eu dá não sei medo se eu porque dou eu conta. fiquei, tipo, muito bem acostumada com várias coisas que foram fáceis, entendeu, porque ele era Aham. bonzinho e facinho, e daí todo mundo fala: "Ah, mas o segundo nunca vem igual", daí eu tipo: Não vem mesmo. "É". Mas o que eu tô dizendo é na questão de o Dante não consegue ficar parado. É. Ele não fica brincando muito tempo com o mesmo brinquedo, ele é ativo, ele gosta de sair, de brincar, de gastar Uhum, energia, ele demanda bastante da nossa atenção, então, uhum, tipo, quer brincar junto, não quer brincar sozinho. uhum, É nesse sentido, porque o Dante é muito bonzinho. uhum. E quando ele não tá com fome, ele é muito calminho. É, eu acho talvez que agora eles sejam muito mais parecidos, né, mas é que realmente, Ah, assim, sim, esses é primeiros agora. 6 meses acho que foram muito diferentes, né. Porque é isso, você fala, ele era um bebê agora a gente sabe o motivo, né, mas ele era um bebê muito, tipo, irritado, né, não conseguia relaxar. E o Érico não, ele era calmo, assim, tipo, muito calminho, sabe. Então eu saía com outros bebês e, assim, chorar, gritar e tal, o Érico nunca foi disso. Tipo assim, de Uhum. chorar, assim, é muito difícil, tipo, ele chorava literalmente, assim, pra trocar a fralda às vezes e nas crises de cólica. Então tinha várias vezes que eu saía, ficava assim, ia no mercado, ia num café, fazendo não sei o quê, fazendo não sei o quê, passava o dia todo com ele, ele não chorava nenhuma vez. Tipo, ele não chorava pra mamar, ele não chorava pra dormir, tipo, ele era muito calminho mesmo. Eh, mas isso é meio de personalidade, né, eu acho, Aham. assim. Mas Eu queria ter a realmente experiência de um bebê que não passou fome, deve ser muito mais leve. Deve ser. o próximo no próximo vai ficar tudo bem. É. Então, já eu provavelmente no próximo vou receber, entendeu, uma espoleta que não para um segundo. Veremos, veremos. Nem fala, que vai que manifesta outra coisa, pensa em É. coisa, vai ser Parem de calminho. rogar praga em mim, vai dar tudo certo. É. Que mais? Acho que a gente já falou tudo que a gente ia falar. Tem mais um item que é como ficou o choro, mas eu acho assim, você já falou bastante disso, né, É, na já na parte do falei, APLV, e o pra choro mim é o que eu continuou. falei, tipo, não ele quase não chorava, realmente era muito, 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 muito tranquilo. E eu não senti nenhuma diferença, assim, tipo, do comecinho pra depois, né. Uhum. Pra mim, realmente, assim, do primeiro vídeo, né, do primeiro e segundo mês pra esse vídeo de agora, dos 4 aos 6 meses, as principais mudanças pra mim foi a questão de diminuir bastante as sonecas, então, né, ficar mais tempo acordado, demandar mais atenção. A parte muito positiva de diminuir as fraldas noturnas. Eh Acho que é isso, assim, foram as 2 maiores mudanças. E essa parte dos saltos, né, deles realmente irem se desenvolvendo muito, tipo assim, é uma mudança, meu, um bebê de 1 mês para um bebê de 6, é tipo outro bebê, e isso é muito gostoso, né, tipo, é difícil, é desafiador, mas assim, pra mim foi ficando cada vez mais gostoso nesse sentido, né, tipo a interação com o bebê, assim. Porque já tá dando, tem essa parte boa, vamos jogar aí pra É, vocês. então, vamos Começa a vamos dar terminar vamos terminar num momento risadinha, fofo. começa a dar risadinha, Uhum, começa, é muito fofo, começa a rolar, começa a interagir um pouco mais, começa às vezes a falar umas palavrinhas, começa a uhum, pedir colo, começa é. tanta E coisa boa. o acordar felizinho também, claro que não é sempre, né, às vezes É, acorda chorando, mas, isso eu lembro que mudou, porque no começo era meio tipo assim, né, o bebê tá lá assim,
fazendo nada. Uhum. Mas nessa fase, assim, 4, 5, 6 meses, começou muito a ser aquele, tipo assim, começou a resmungar, daí você entra no quarto, daí quando o bebê te vê, ele, tipo, abre aquela cara, É. assim, né, tipo aquele sorrisão. Então muito, muito gostoso. Eh, e realmente, assim, pra me retratar, né, as coisas vão ficando mais difíceis, eu acho, não acho que vai ficando mais fácil, mas elas vão ficando igualmente, tipo, muito mais fofas e muito gostosas. Então, é isso, a gente vai achando força nisso também, sabe, tipo assim: "Ai meu Deus, isso aqui tá muito desafiador, mas esse nenê tá muito gostoso também". Então a gente, né, a gente aguenta e supera e passa pelas coisas. E enfim, no nosso caso, graças a Deus, depois foi ficando tudo bem. É, eu acho que Mas a gente pode finalizar falando que a maternidade sim cansa, mas a gente uhum. não cansa da função de ser mãe nunca, Imagina, e é aquele coisa assim: nunca. "Ai, mas e se", tipo, gente, eu não trocaria a canseira que foram esses 6 primeiros meses por nada, sério, tipo, Ah, nada. É muita canseira, muita novidade, mas é assim, tipo, cara, é a fase mais gostosa do mundo, tipo, não dá, sério, não tem como, sabe. Então, é é isso, é reconhecer que tem as dificuldades, mas também reconhecer que, tipo, é maravilhoso, sabe. Então, aguenta esse firme aí podcast se você é tá nos momentos difíceis, porque, cara, os momentos bons eles vêm também e é muito, muito bom. esse podcast é enviesado. Se vocês perguntam: "Ai, será que eu devo ser mãe?" Deve, a gente acha que deve, a gente ama ser mãe. A gente ama ser mãe. É. Assim, é isso, se você, né, quer isso pra sua vida, você tem que entender que vão ter as partes difíceis, mas assim: "Ai, mas eu tenho medo de não sei o quê", cara, você vai amar esse nenê de um jeito que, assim, você vai superar todo o resto. A gente acha força de onde a gente não sabia que existia, É, e no fim dá tudo certo. A uhum. gente tá muito melosa, né. Acho que Gente, essa é a idade deles. é, Esse não negócio sei, de é que 1 agora ano eles aí estão dá muito uma gostosos, eles estão com é, 1 ano agora, e eles estão muito gostosos, gente, não dá. dá uma mexida, dá uma saudade, não sei. É. No próximo episódio aqui, a gente vai seguindo os meses, né, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a introdução alimentar, sobre começar a engatinhar, enfim, né, outra fase também, outros bebês, muda muita coisa. Mas acho que antes desse episódio a gente vai trazer outro tema para vocês também. E a gente quer muito saber o que que vocês querem que a gente comente, né, então, se vocês puderem, deixa aqui nos comentários ou manda pra gente no Instagram, se vocês tiverem ideias de temas e dúvidas, coisas que vocês querem que a gente comente. Mas acho que para esse episódio é isso. Isso. Espero que ajude vocês de alguma forma. Pra gente é bom, né, relembrar e desabafar. É, dá saudade, mas Hum. se você tá passando por isso aí, vai melhorar, tá bom? Melhora. Os próximos Piora, episódios mas melhora. piora, Brincadeira. mas melhora. Mas tá Mentira, bom, vai melhorar. gente. É isso, então até o próximo episódio. Até, um Tchau. beijo.